O nome dela é Emília de Fiore. E esse homem deitado nessa cama que você trancou em um hospício como se fosse um monstro é o marido dela. Eles são os pais da Lívia. Com muito orgulho. A frase saiu da boca de Emília cortando o ar pesado do quarto como uma lâmina afiada, direto no peito de Vittoria Castellini. O silêncio que se instalou no aposento foi tão violento que dava para ouvir o som da respiração fraca de Bernardo na cama. Vittoria deu um passo para trás, sentindo o chão desaparecer sob os pés, os olhos fixos na criadinha que até 5 minutos atrás ela humilhava com o olhar. Se você quer ver o tombo completo dessa orgulhosa, já deixa o joinha e se inscreve no canal, porque o que acontece nesse quarto agora muda tudo. Vittoria piscou, tentando afastar o que achava ser um delírio, uma alucinação provocada pelo cansaço. Bernardo não teve herdeiros. Ela balbuciou, a voz sumindo na garganta. Ele teria me falado. Eu saberia. Mas Emília deu um passo à frente, com o rosto colado ao da rival, destilando um veneno guardado por anos. Nós fizemos questão absoluta de esconder que estávamos esperando um filho, Vittoria, com medo de você, com medo da sua vingança. Eu criei a minha filha escondida para que você nunca pusesse seus olhos nela, porque, desgraçadamente, a Lívia é sua neta. A palavra neta ecoou pelas paredes do casarão. Lívia, que estava encolhida perto da porta, viu o rosto da condessa se desfigurar. Toda a soberba daquela mulher pareceu derreter em segundos. Vittoria olhava para Lívia de cima a baixo, procurando no rosto da jovem os traços do próprio sangue, a altivez dos Castellini, que ela tanto defendia. Um misto de choque e uma admiração súbita, quase assustadora, tomou conta dos olhos da velha. Ela tem o meu sangue? Vittoria sussurrou, a voz trêmula. O sangue dos Castellini. É minha neta. Enquanto o mundo desabava no quarto principal, no corredor, o eco do confronto começou a espalhar suas primeiras ondas de choque. Melissa, que observava tudo de soslaio com um sorriso cínico, sentiu o estômago revirar. A criadinha, a sonsa que tinha roubado o seu noivo, era a herdeira legítima de toda aquela fortuna. Doroteia, que já estava com as malas prontas para fugir daquela cidade, tentava puxar a filha pelo braço, sentindo o cheiro do perigo. Mas Melissa não conseguia se mexer. Os nós dos seus dedos estavam brancos de tanto apertar o corrimão da escada. No quarto, Vittoria estendeu a mão trêmula na direção de Lívia, ignorando completamente a presença de Emília. Eu posso, apesar de tudo, lhe pedir um abraço? A pergunta soou quase patética, vindo de alguém que sempre ditou as regras com chicote na mão. Não, Emília gritou, se colocando na frente da filha. A Lívia odeia você, assim como eu odeio, e como seu filho odeia. Mas Vittoria não ouvia mais a rival. Ela olhava para Lívia, hipnotizada. Eu tenho orgulho de você, Lívia. É uma neta tão linda, altiva, ela dizia, tentando desesperadamente encontrar uma aliada no próprio sangue que ela mesma tentou destruir. Lívia deu um passo atrás, fugindo do toque da condessa, como se aquela mão estendida pudesse queimá-la. A atmosfera no quarto ficou sufocante. Emília assistia a tudo com os dentes cerrados, os braços cruzados, esperando o momento em que a filha humilharia a velha de vez. Fala para ela, Lívia, instigou Emília, com a voz carregada de anos de mágoa acumulada. Anda, fala da sua revolta, fala do desprezo que você sente por ela. Vittoria mantinha os olhos fixos na jovem, os lábios trêmulos, implorando em silêncio,
por um resquício de afeto que justificasse o sangue que compartilhavam. Lívia olhou para a mãe, depois para aquela senhora outrora implacável, agora reduzida a uma idosa que implorava por migalhas de carinho. Eu entrei nessa casa com muito rancor, começou Lívia, a voz embargada, mas firme. Eu não queria que fosse assim. Ela respirou fundo, quebrando a expectativa de Emília. Mas ela é a minha avó, e eu amo a senhora mãe. O baque daquelas palavras atingiu Emília como um soco no estômago. Você me traiu, Lívia? Sussurrou a mãe, cambaleando, com os olhos arregalados de incredulidade. Eu não consigo acreditar. Você sabe toda a maldade que essa mulher fez a mim, ao seu pai, a você. Lívia se aproximou da mãe, tentando segurar suas mãos, mas Emília recuou, paralisada pelo choque da rejeição da própria filha. Mãe, acabou, implorou Lívia, com as lágrimas finalmente rolando. Olha o resultado de tanto ódio das duas. O meu pai assim, tantas vidas destruídas, perdoa. Minha mãe, abranda seu coração, por favor. Mas Vitória, recuperando um pouco da postura altiva, ao perceber que tinha vencido uma batalha invisível, cortou o clima de súplica com desdém. Eu não preciso do perdão da sua mãe e não vou perdoá-la jamais, disparou a condessa, endireitando as costas. Como se fosse simples, não é, Vitória? Rebateu Emília, com o tom de voz subindo. Uma vida de maldades, de ódio, de soberba, tudo ser esquecido num simples pedido de perdão? Enquanto o drama familiar se desenrolava no casarão, a poucos quilômetros dali, no quarto de uma estalagem barata. O silêncio era quebrado pelo som de madeira batendo contra o chão. Doroteia e Roberto encaravam o baú que Máximo havia entregado como sendo a salvação da lavoura deles. Com as malas prontas para fugir da miséria, Roberto enfiou as mãos ansiosas nas supostas barras de ouro. O barulho seco que se seguiu não parecia com metal. — Mas o que é isso? Gritou Doroteia, aproximando-se com os olhos arregalados. — É pau, é barro puro, minha mãe, respondeu Roberto, a voz sumindo, enquanto ele jogava um pedaço pesado no chão, praticamente um tijolo. Doroteia levou as mãos ao pescoço, sentindo o ar faltar. O bandido do Máximo nos enganou. Desandou a chorar. Aquele canalha é um salafrário, meu Deus. O que está acontecendo com a humanidade? Pobre do meu pescocinho, eu não merecia esse fim. Longe dali, fumando seu charuto tranquilamente, Máximo soltava uma gargalhada alta, comentando sozinho como gostaria de ser uma borboleta só para ver a cara de tacho do Roberto ao descobrir o golpe. De volta ao quarto de Vitória, a trégua forçada durou pouco. Emília apontou para Bernardo, que continuava alheio a tudo na cama, e despejou toda a sua fúria sobre a rival. — Você sabia que o seu filho tem horror às grades? Questionou, com os olhos injetados de sangue. — Sabe por quê? Por sua causa, Vitória. Porque você condenou o seu filho a passar a vida preso, como se ele fosse um bandido. Vitória não abaixou a cabeça. 1000 vezes preso do que ao lado de uma mulher como você, rebateu, fazendo a promessa de Emília virar um juramento de guerra. Quando Bernardo estivesse curado, ela o levaria embora daquela casa, nem que para isso precisasse matar a condessa. Enquanto as duas trocavam promessas de destruição mútua, no plano espiritual, Ariel e o mestre observavam a cena com pesar. Tudo foi inútil, lamentou o assistente. O mestre apenas observou o desenrolar dos fios do destino, deixando um aviso silencioso no ar.
Se aquelas duas mulheres não quebrassem o ciclo de ódio e orgulho, as garras do passado continuariam arrastando suas almas para novos e dolorosos reencontros em outras vidas. Mas a calmaria no andar de baixo durou menos ainda. Melissa, com o estômago revirado pelo tombo de sua família e a ascensão de Lívia, cruzou o caminho da rival no meio do corredor. Condessa de Araque, mulherzinha horrorosa, traidora, cuspiu Melissa, bloqueando a passagem de Lívia com os olhos cheios de fúria. Achou que eu ia estar jogada numa cama, chorando, derrotada? Lívia tentou passar, com a voz firme pedindo para ela sair da frente, mas Melissa estava descontrolada. Ela avançou, destilando cada gota de preconceito que guardava no peito. Ela caiu nessa balela, gritou Melissa, rindo na cara de Lívia, mesmo sabendo que a sua mãe é uma saltimbanco, uma dessas ciganas rameiras que vivem por aí atrás do ouro dos poderosos. O nome de Emília foi o limite para Lívia. O som do primeiro tapa estalou no corredor antes que Melissa pudesse terminar a ofensa. Lívia não recuou. Avançou com toda a força, descarregando os meses de humilhação em uma surra violenta que jogou Melissa contra a parede. Melissa gritou com as mãos no rosto, horrorizada ao ver Felipe dobrar o corredor bem naquele instante. Felipe, ela me bateu! Choramingou Melissa, tentando se fazer de vítima. Mas o conde olhou para a cena com um desprezo frio, sem esboçar um pingo de compaixão. Eu disse que eu não queria lhe ver nessa casa quando eu voltasse, cortou Felipe, com a voz cortante como gelo. Sua mãe e seu irmão já foram. Eu achei que você tivesse entendido que o principal alvo da minha ordem de expulsão é você. Melissa, trêmula e com o rosto ardendo, percebeu que o casarão agora tinha uma nova dona. Até que ponto o amor de Lívia por sua nova família será capaz de resistir ao sangue Castellini, que agora corre abertamente em suas veias?